e desta vez decidi aceitar e partilharmos aqui algum tempo juntos. Ok. Sim, senhor. Exato. Eu, por acaso, Provavelmente, quando vi lá Miguel Rosa, sabe o que é que eu pensei? Pensei que era aquele seu colega subordinado lá do banco, pá. Não, 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 não tem nada a ver com não o tem. BFA. Sim. Exato. A Miro é um projeto meu que eu tenho estado a trabalhar, que é focado em gestão do projeto, desde treinamento, consultoria e também a própria gestão do projeto. E busco combinar não só a gestão do projeto, mas a liderança, negócios e carreira. E trazer pessoas que possam falar um bocadinho sobre gestão do projeto, falar sobre negócios, falar sobre carreira e liderança. Isso tem sido um dos grandes objetivos. É uma forma de eu poder não só aprender, mas também como permitir que essas pessoas possam aprender com esse projeto, com essas iniciativas. Também possam conseguir insights valiosos, seja de liderança, seja de gestão do projeto, seja de carreira e mesmo de negócio, de forma a poderem obter melhores resultados. É um projeto que eu basicamente olhei para todas aquelas pessoas que trabalham muito a gestão do projeto, que temos como referência Ricardo Vargas, Mário Trintini e o próprio Luís, são pessoas que trabalham na gestão do projeto e têm as suas próprias consultorias, as suas próprias empresas. Eu decidi adotar esse mesmo conceito e também poder permitir com que as pessoas aprendam não só com as formações, mas como sessões como essas de bate-papo de uma hora, onde nós podemos aprender alguma coisa e fazer a diferença. Tem muita gente que, tipo, por questões de tempo, por questões de agenda, e muitas das vezes não vão poder participar das formações, mas agora um bate-papo, que é uma coisa gratuita, vai permitir com que muita gente aprenda, compartilhe seus conhecimentos, contribuindo para as carreiras e não só. Esse é o objetivo. Daí o convite que vai, breve vai vir o convite para o Luís. Muito bem. Temos é que combinar qual é o tema sobre o qual vamos falar, Exato, porque isto o tema também é muito importante, não é? exato, exato. Vamos combinar. Nem que. Mas pronto, Vamos temos a combinar. oportunidade de ver isso. Hoje é o dia do Sérgio, hoje é o dia do Exa- Sérgio. Vamos ver o Sérgio brilhar, pá, que eu estou aqui cheio de curiosidade, porque o Sérgio é uma pessoa com muitos anos de experiência na Exato. área da tecnologia, portanto, grandes desafios, não é? Yeah, acredito que vamos Agora começar. está a mudar, Sim, pode falar. até o que chegou, puxou-me aqui um bugimo que o Sérgio ia mudar de vida, não é? Mas mais uma razão para eu vir ouvi-lo. Eu não estou a conseguir ouvir bem o Luís. Não? Não. Mas chegou-me aos ouvidos que o Sérgio ia mudar de vida. E então Sim. vim aqui ver O com Luís, maior curiosidade ainda, não é? o Luís está a antecipar. Eu estava aqui a dizer ao Miguel que iríamos fechar de uma forma diferente, com uma novidade. O Luís acaba de antecipar, e sim, sim, é verdade. Vou mudar brevemente. Vou abraçar aqui um novo desafio profissional nos próximos dias, mas que irei mais à frente também partilhar. Ok. Exato. Caro Sérgio, acho que pode, melhor do que ninguém fazer um bocadinho da apresentação para nós poder começar com um bate-papo e que essa partilha seja boa. Pode começar com a apresentação e falar um bocadinho sobre liderança na perspectiva do Sérgio, o que é que significa a liderança para o Sérgio, como é que vê o que é só a liderança e começamos assim com o bate-papo. Bem, bom, então eu vou começar por me apresentar. Miguel, eu sou o Sérgio, sou atualmente diretor de Tecnologias de Informação no BFA. O meu percurso profissional é diversificado, tenho 24 anos de experiência, maioritariamente em empresas de tecnologia, embora com perfis distintos. Eu comecei a minha atividade profissional numa pequena fábrica de software em Braga, Portugal, em 2001, na altura como engenheiro de software, função que desempenhei
até aproximadamente 2007, embora em empresas distintas. No primeiro momento na Softlab, posteriormente numa multinacional de origem alemã e que desenvolvia componentes para a indústria automóvel e aviação, a Quindu, e em 2005 saltei da Quindu para a Primavera Software, atualmente Segid Primavera. Na Segid Primavera, de 2005 a finais de 2007, foi engenheiro de software e tech lead. Eu liderava uma equipa de aproximadamente 20 pessoas e que desenvolviam software de gestão em vários domínios da mesma, nomeadamente tudo o que eram soluções para a construção civil, indústria, gestão de ativos, gestão de manutenção e gestão também de facilities. No início de 2008, esta equipa cresceu e passei também a liderar a área de investigação, ou seja, novos produtos, uma área que considerava produtos muito à volta da utilização de novos paradigmas de software. Em 2010 vim para Angola. Durante 2 anos fui responsável pela área de projetos da Primavera no contexto nacional, até que em início de 2013 abracei o desafio de ser o diretor-geral da Primavera, função que desempenhei até final de 2017. 2018 e até meados de 2019 tive um projeto pessoal com dois sócios e em meados de 2019 decidi abraçar o desafio então no BFA, projeto no qual estou hoje. A nível de formação, bom, tenho uma formação base em tecnologias de informação, algumas certificações, nomeadamente em padrões de software, um mestrado em gestão bancária, um MBA em liderança exponencial e, mais recentemente, uma certificação pela Universidade de Oxford em liderança emocional. A nível pessoal, sou pai de 3 filhos, nasci em Portugal, bem no norte de Portugal, sempre pratiquei desporto e considero-me uma pessoa estudiosa e que está sempre com vontade de aprender. Relativamente à liderança, o que é para mim liderança? Bom, para mim liderar é tudo aquilo que nós fazemos, seja na perspectiva de liderarmos pessoas, mas também da execução de uma tarefa, independentemente daquilo que nós consideramos ser ou não importante. Eu acho e defendo uma teoria que há alguns anos atrás aprendi com base num livro que li, de Robin Sharma, onde ele defende que a liderança é algo que é sempre presente, seja na perspectiva da execução ou de estarmos a coordenar um conjunto de pessoas. A forma como o devemos fazer, bom, há vários estilos. Eu, particularmente, revejo-me muito numa abordagem que passa por liderar pelo exemplo, ou seja, não mandar, por exemplo, ou não dar uma indicação a alguém para fazer alguma coisa que eu próprio não faço. Não, quero só passar. Eu acho que é sempre um aspecto determinante que faz toda a diferença. Muito, muito bom, caro Sérgio. Muito boa apresentação. É um percurso muito interessante, com muitos anos de carreira. A minha primeira pergunta seria: quais foram os maiores, ou quais foram as suas maiores influências ou mentores ao longo da carreira? Quais foram as pessoas que o influenciaram a seguir pelo caminho da liderança? Ou a que te incentivaram a se tornar um líder? Do tipo, será que sou capaz, será que não sou capaz? Às vezes temos esse receio, principalmente os mais novos, de assumir esse tipo de responsabilidade e com receio, às vezes, de não conseguirmos. Pois foram as tuas primeiras ou as maiores referências, fizeram ter a certeza de que realmente eu vou apostar
e investir nesse percurso. Bom, antes de partilhar quem são as minhas referências, as pessoas que ao longo desta jornada me inspiram, eu acho que o ato de liderarmos é um ato que requer principalmente coragem. Coragem para abraçarmos a mudança, para sermos disruptivos e para trazermos inovação e criatividade para qualquer ecossistema no qual estejamos inseridos, seja no contexto profissional ou pessoal. Eu acho que ao longo da minha vida há três pessoas que me foram inspirando e que são hoje as grandes referências que eu tenho. Embora mais recentemente tenham surgido aqui também outras três e que vou colocar depois num patamar distinto. A primeira pessoa, o meu pai, a forma íntegra, ética, com que ele sempre pautou a sua vida, é algo que me inspirou e no fundo fez de mim aquilo que eu sou hoje. Acho que um líder deve ter como valores base a integridade, a ética e particularmente e em circunstância alguma não ceder a pressões porque elas existem e são muito fáceis de nós próprios cairmos nas mesmas. A segunda, uma pessoa por quem eu tenho uma estima também muito grande, que é o engenheiro Jorge Batista, fundador ou cofundador da Primavera, atualmente Sergi Primavera. Foi alguém que me inspirou ao longo da minha jornada na Primavera. E porquê? Porque tem um estilo de liderança em que consegue transparecer sempre uma postura tranquila, serena, e isso de alguma forma marcou-me. E hoje é alguém que eu, de alguma maneira acabo por seguir. Mais recentemente, uma pessoa por quem tenho um carinho também muito grande e com quem tenho tido o privilégio de conviver muito próximo, que é o Álvaro Nascimento. O Álvaro Nascimento é, ou foi, chairman da Caixa Geral de Depósitos em Portugal, é professor universitário, reitor atualmente da Universidade de Fernando Pessoa, e é uma pessoa que me inspira, que tenho também um estilo de liderança no qual eu me revejo e tento seguir. E depois há três pessoas muito especiais, que são os meus filhos, que me inspiram todos os dias. Todos os dias aprendo com eles, têm sempre coisas novas para partilhar, para me ensinar, e isso faz de mim aquilo que provavelmente eu sou hoje. Muito, muito interessante. Eu não esperava que o Sérgio falasse sobre os filhos serem inspiração no seu percurso como líder. É o que eu gostaria de entender um bocadinho mais sobre isso. Ver essa parte dos filhos serem E uma inspiração. o que repara, Miguel, primeiro eles têm uma capacidade de nos surpreender todos os dias. Espontaneidade que qualquer um deles tem, e eles estão em três estágios distintos das suas vidas. O Tomé tem 16 anos, ou seja, é um adolescente e que está a descobrir muitas coisas da vida. O Miguel tem 9, está naquela fase em que começa a perceber que sabe tudo, mas que ao mesmo tempo tem que dar espaço para crescer naquilo que ele faz. E o Noah, com 4 anos, traz aquela espontaneidade que muitas das vezes acaba por surpreender os próprios pais, com perguntas que muitas das vezes até nos colocam em situações delicadas e difíceis de gerir. E isto acaba por ser um ensinamento todos os dias, não é? Na perspectiva da forma como eu os tento educar, passando-lhes os meus valores, aquilo que eu acredito que é o correto e o que não o é, e o contrário também. O facto de eles fazerem tudo com uma coragem, com uma vontade, determinação, como se fosse a primeira e provavelmente a última vez, isso acaba por me inspirar e por me dar a força, a energia, a coragem
certo. todos os dias estar aberto à mudança e à disrupção. Por isso acaba por ser aqui uma forma distinta de inspiração e que me influencia todos os dias, em tudo o que eu faço. Muito bom, muito bom. Sobre o que o Sérgio tem aprendido. Gostaria que o Sérgio falasse um bocadinho sobre quais são as habilidades que o Sérgio considera fundamentais para se tornar um líder, para se tornar um bom líder de equipa. Quais são essas habilidades? Bom, Miguel, eu vou começar por aquilo que disse há pouco, não é? Nós, Certo. enquanto líderes, eu referi o meu pai como fonte de inspiração. Eu acho que ou as primeiras competências que nós, enquanto líderes, temos que, no fundo, pregar, como diria Nelson Mandela, não é? Sermos íntegros, éticos e não cedermos à pressão ou às tentações. Acho que estas três são determinantes. Depois há um conjunto vastíssimo de outras competências que são determinantes, que são muito importantes na forma como nós acabamos por estabelecer as relações com aqueles com quem colaboramos. Darmos o exemplo é fundamental. O de sentirmos admiração, e eu dava aqui e partilhava o caso dos meus filhos, a admiração que eu tenho por eles. No entanto, nos nossos locais de trabalho não pode ser diferente. Nós temos que admirar aqueles que trabalham connosco, percebermos quais são as suas maiores virtudes e ajudarmos, por um lado, a que os mesmos desenvolvam estas suas virtudes, estas suas competências, mas também, por outro, admirarmos aquilo que cada um é. Por outro lado, o termos a capacidade de inspirar, mas também deixarmos inspirar pelos outros. Acho que é uma competência muito, mas muito relevante. Depois há um aspecto que para mim é fundamental e que mais no final desta sessão também irei aqui de alguma forma partilhar, que é nós termos a nossa marca de liderar, o nosso estilo. Como é que nós gostamos que os outros nos revejam, não é? Se queremos ser mais espontâneos, mais agressivos, mais empáticos, mais tolerantes, é muito importante este aspecto na perspectiva da forma como os outros nos veem. A humildade, eu acho que, independentemente dos status que possamos ter, a humildade tem que estar sempre presente no nosso dia a dia, fazer parte quase do nosso ADN. E depois, embora este seja um aspecto, ou sejam aspectos mais que de alguma forma acabam por nos desafiar mais, até porque tem muito a ver também com a cultura das organizações, mas eu diria que hoje em dia um líder tem que transparecer coragem para a sua equipa, por forma a potenciar a criatividade, a inovação e a disrupção dos mesmos, e estarmos sempre preparados para abraçarmos a mudança. A mudança hoje é constante. Às vezes, em 5 minutos, o cenário muda, a opinião muda de um minuto para o outro. Ou seja, nós, enquanto líderes, temos que ter esta capacidade de sermos os primeiros a estarmos abertos à mudança, a aceitarmos opiniões distintas, mesmo que muitas das vezes estas não sejam as melhores, mas no final o conjunto destas opiniões com certeza irá produzir um ganho diferente e maior. Por isso eu acho que estas são as principais competências que um líder tem que hoje inspirar e, por outro lado, transparecer para as suas pessoas. Por acaso. O Sérgio falou um bocadinho sobre a capacidade de permitir de nos inspirarmos com a nossa equipe. E muitas das vezes nós temos líderes, e o Sérgio falou também sobre a capacidade de saber ouvir a equipe. Tem líderes que ainda estão na política do que eu digo é lei e deve ser cumprido. O que é que o Sérgio tem a dizer acerca desse tipo de liderança? De líderes que o que ele diz é lei e que não permite com que as outras pessoas explorem novas ideias, novas formas de enxergar a situação. O que é que tem a dizer sobre isso? Miguel, eu particularmente não me revejo nesses estilos, não é? Eu acho que uma organização que tem lideranças que atuam como os donos de tudo, acabam por, de alguma forma, não só hipotecar o crescimento das suas pessoas, da Certo. organização, mas eu diria mais.
eles próprios não vão crescer. E vai haver um momento em que vão deixar de ter espaço no ecossistema no qual estão inseridos para continuarem a exercer o papel de liderança. Okay? Por isso eu acho que são modelos que estão completamente obsoletos e que de forma alguma patrocinam ou marcam. Com base nessa perspectiva, como é que o Sérgio define o seu estilo de liderança? Bom, eu defino-me como um líder que dá o exemplo. Okay? Se tiver que me sentar ao lado de um engenheiro de software, por exemplo, e não só apontar o caminho, como escrever umas linhas de código, ainda sou capaz de o fazer. Ou seja, não faz sentido não dar o exemplo, não fazer aquilo que peço aos outros para fazer. Acho que este é o grande marco ao nível daquilo que define a minha forma de estar, a minha liderança. Mas depois há outros aspectos. Claro, eu sou extremamente empático. A forma como eu no dia a dia chego à organização, e eu tenho uma equipa hoje com uma dimensão bastante significativa, não é? De aproximadamente 100 pessoas. No entanto, não há um dia que eu não chegue, e as pessoas que já estão no escritório, todos me conhecem, eu percorro o escritório e cumprimento toda a gente, por exemplo. E nesses cumprimentos há sempre espaço, inclusivamente, para brincarmos com algumas situações. Por isso eu acho que isto também é muito importante, a forma como nós criamos a empatia e deixamos que nós próprios sejamos empáticos e não sejamos ou adotemos uma postura mais dura. Por outro Exato. lado, a transparência e frontalidade. Nós temos que ter a capacidade de promovermos um contexto de transparência, sermos um líder de porta aberta, por exemplo, mas também não podemos deixar de ser frontais. E quando eu refiro à frontalidade, seja na perspectiva da parabenização, da valorização, mas também de conseguirmos ajudar as nossas pessoas a corrigirem, a melhorarem, a perceberem quando é que estiveram menos bem e quando estão menos bem, inclusivamente ajudá-los a apontar o caminho. Eu acho que um líder tem que ter esta capacidade. Sermos extremamente comunicativos, estarmos a promover uma abordagem de feedback permanente. E o que é este feedback permanente? Não chega darmos feedback nos momentos de avaliação de desempenho, ou nos vários momentos que definem o processo de avaliação de desempenho. Eu defino que, ou para mim, dar feedback é, por exemplo, muitas das vezes partilharmos ou envolvermos as nossas pessoas em tarefas que normalmente não estão preparados ou não são envolvidos. Eu dou aqui um exemplo. A elaboração de um orçamento deve ter o contributo daqueles que lideram de forma transversal dentro da organização. Não pode ser um exercício apenas dos elementos do board ou C-level ou dos diretores. Temos que ter a capacidade de, dentro da hierarquia, descer um pouco mais abaixo. Mas no final, e quando este orçamento é aprovado, termos também a humildade de partilhar com estas pessoas aquilo que é a versão final do orçamento. Ou seja, eu acho que a transparência e o feedback resumem-se muito a isto. Por isso, Miguel, e de forma também bastante resumida, eu diria, darmos um exemplo, a humildade, sermos empáticos e promovermos um contexto de transparência, feedback e comunicação constantes. Eu acredito que quando nós conseguimos convergir neste sentido, promovemos um contexto agradável dentro daquilo que é o espaço de trabalho, mas também temos as nossas equipas mais alinhadas e motivadas para conseguirmos atingir melhores resultados. Ok. Eu queria saber do Sérgio quais alguns dos desafios que passou como líder e como é que lidou com esses desafios. Uma excelente questão, até porque os desafios são permanentes, são constantes, não é? Eu resumo a uma das variáveis que é a mais importante e que está sempre no centro de tudo o que nós fazemos: as pessoas. As pessoas desafiam-nos todos os dias
E numa equipa, todos são diferentes. Por isso, eu considero que não só é aquele que é o maior desafio que eu e qualquer líder enfrenta, como também é aquele aspecto que nos faz mais crescer e que no final nos potencia maior orgulho no momento de escolhermos a nossa saída. Por isso eu acho que este é sem margem para dúvidas, em minha opinião, o grande desafio que nós, enquanto líderes, enfrentamos, é conhecermos cada uma das pessoas com quem trabalhamos e ajudá-las a crescer diariamente. Por acaso, sobre o crescer diariamente, eu ainda lembro que uma das palavras do Sérgio durante a palestra que deu foi que a função de um líder é preparar o seu sucessor. Enquanto estiver a liderar a equipa, também deve preparar alguém para quando ele não tiver poder responder e dar conta do recado. E em função disso vem sempre aquela frase que diz: a competência de um líder vê-se muito quando ele não está presente, sobre como é que ele preparou a equipa para lidar com a sua ausência, isso relativamente a preparar um sucessor. Eu gostaria que o Sérgio falasse um bocadinho mais sobre a importância de prepararmos as pessoas e como é que deve ser feito isso. Por quê? Porque hoje em dia nós temos líderes que têm medo de preparar as pessoas para poder desempenhar o seu papel. E muitas das vezes não preparam as pessoas e não partilham as informações necessárias. E na sua ausência, as coisas não andam. Isso ainda é comum nos dias de hoje. Eu gostaria que vocês falassem um bocadinho sobre isso e quais são os caminhos, ou seja, as falhas que isso pode levar. Miguel, vais-me obrigar a saltar para o final. O que é que eu quero dizer com isto? Eu vou fazer aqui uma analogia. Nós vivemos na era da inteligência artificial, não é? E a Certo. inteligência artificial é algo que é ubíquo, ou seja, está em todo lado. Eu acho que a liderança é um pouco isto, é nós sentirmos que não estamos, mas estamos. O que é que eu quero dizer com isto? Eu vou de férias e a minha equipa hoje continua a executar e a manter o banco a trabalhar sem Certo. qualquer constrangimento, sem que tenhamos qualquer um dos processos que executamos a parar ou parcialmente não operacional. Por isso eu acho que é muito isto. A liderança deve ser ubíqua como a inteligência artificial. E o maior legado de um líder, efetivamente, é sairmos e haver a transição para alguém que faz parte das nossas equipas, não é? E porque é que eu dizia que me obrigas a passar para o fim? Repara, eu estou de saída do BFA. Eu vou abraçar um novo desafio, vou ser CEO da New Cognito, de uma empresa que faz parte do grupo Mitrelli. Acabo por ser aqui desafiado para um novo projeto. E a pessoa que me vai suceder no BFA é uma pessoa que faz parte da minha equipa e que me orgulha muito saber que deixo este legado. Quando falamos de legados, isto é o nosso legado. É nós sairmos, sabermos escolher o momento para sair e deixarmos alguém que vai dar continuidade àquilo que nós estávamos a fazer e que nós sabemos que no final vai conseguir inclusivamente ter mais sucesso do que aquilo ou do que aquele que nós conseguimos. Por isso eu acho que é muito isto, é nós enquanto líderes prepararmos as nossas equipas para, na nossa ausência, sentirem que nós estamos lá. Sentirem que nós somos quase como uma inteligência artificial e estamos ali, ou seja, somos oblíquos. É muito isto. Por acaso, isso é muito bom, porque ainda existem líderes que ainda são muito fechados e não permitem que os seus liderados tenham excedência ou possam marcar passos maiores. Isso é muito bom ver que o Sérgio está de saída e também já preparou alguém. Eu tive uma experiência com o líder, estávamos a passar por uma situação e ele disse-me que, Miguel, tu és o homem que está no campo, tu tens que me dizer realmente quais são os problemas e as possíveis soluções e vamos trabalhar a partir dali. E muitas das vezes não temos líderes que não olham muito pelo que o técnico tem a dizer e ficam muito na visão deles de como resolver o problema, em vez de olhar para a pessoa que está no terreno. Eu queria que vocês falassem um bocadinho sobre isso, de líderes que valorizam mais o seu ponto de vista em detrimento do ponto de vista da equipa. E muitas das vezes a equipa mesmo sente-se que, "Epá, não estou aqui a fazer nada, as opiniões que eu dou não são valorizadas. Às vezes é melhor calar, que não vai adiantar de nada."
Eh, Miguel, assim, parei até no seguimento da, da partilha que fiz à questão que me colocaste sobre estilos de liderança e como é que eu me revejo ou não um líder que adota um posicionamento quase único, não é? Onde apenas prevalece a sua opinião. Eu diria que aqui é exatamente o mesmo. Não é? Enquanto líderes, eh, a nossa opinião de pouco vale se nós não tivermos a capacidade de ouvir, sabermos ouvir as nossas pessoas e de, no final, conseguirmos congregar aquilo que são os vários pontos de vista para que os mesmos no fundo, façamos convergir para a melhor solução e para aquela que agrega mais valor, não é? Eu acho que é determinante que um líder tenha esta capacidade de saber ouvir e valorizar a opinião das suas pessoas, ok? Isso não significa que no final, possam existir erros, possamos fazer até a mesma coisa de forma distinta. Existe esta diversidade e criatividade, mas é muito importante valorizarmos sempre aquilo que os outros têm para nos dizer e sabermos ouvir. É muito bom, é muito bom. E o Sérgio falou no princípio que é necessário que as pessoas possam ter essa oportunidade de expor as suas ideias. Amanhã. Eu gostaria que falasse um Mais bocadinho. depois para o canalizador. Estou a ouvir Gostaria. um pouco mal agora, Miguel. Estou a ouvir. Está melhor agora? Sim, melhor, melhor. Exato. Eu gostaria que o Sérgio falasse um bocadinho sobre como manter uma equipa motivada. Muitas das vezes, essa é uma das grandes questões. Será que realmente o líder é capaz de motivar uma equipa? Há quem acredita que a motivação é intrínseca, depende da pessoa, mas nós somos os líderes, ou o Sérgio é um líder, e muitas das vezes isso vai acabar por influenciar os seus resultados. Se eu não tiver uma equipa bem motivada, ou pelo menos o melhor nível para poder entregar resultados, isso acaba sempre por afetar. Como é que o Sérgio vê essa questão da motivação dentro de uma equipe? A motivação é determinante e, repare, tocaste aqui em vários aspectos, Miguel. O primeiro é o sucesso do líder não é o sucesso da sua equipa, ok? Mas o sucesso da equipa é o sucesso do líder, ok? Enganem-se aqueles que acham que conseguem ter sucesso e as suas equipas não. Eu só tenho sucesso porque a minha equipa é fantástica, é extraordinária. Aliás, eu costumo dizer, e tenho dito em vários fóruns ultimamente, que dentro do BFA a equipa de tecnologia é a mais competente e em Angola hoje a equipa de tecnologia mais bem preparada para fazer é a equipa de tecnologia da BFA. E exemplo disso são os projetos que nós fizemos ao longo dos últimos 4, 5 anos. Agora, independentemente disso, eu diria que a melhor forma de nós motivarmos as nossas pessoas passa por um conjunto de aspectos. Primeiro, celebrar a conquista. Okay? Eu acho que é determinante que nós tenhamos a capacidade de, em vários momentos, promovermos um contexto em que celebramos a conquista. Eu vou dar aqui um exemplo. A minha ligação ao BFA termina a 26, 27 de março e recentemente lançámos aqui um desafio à equipa que passava por, no fundo, cada um de nós ser embaixador da BFA, por forma a que as nossas famílias, amigos, passassem a utilizar este canal digital do BFA. E colocámos aqui uma meta que passava por o primeiro elemento da equipa, a conseguir conquistar, no fundo, 30 novos utilizadores para este canal, tem um prémio. E esse prémio será um portátil. Reparem, eu acho que é outro dos aspectos. A premiação é conquista, se conquistou, premiamos. Tudo isto é importante. Depois, o conseguirmos adotar uma postura de transparência total.
A transparência é determinante e transmite às nossas pessoas uma impressão ou sensação de que tenho espaço aberto para dizer, para falar, para partilhar a minha opinião. E por isso é que eu acho que a liderança deve ser uma liderança de porta aberta, ou seja, idealmente o líder não deve ter um gabinete e quando o tem, deve ter a porta aberta e se for em vidro, melhor ainda para que toda a gente perceba também o que é que ele está a fazer. Depois, a comunicação. É determinante estarmos a comunicar constantemente, por forma a que as nossas pessoas estejam alinhadas não só com a estratégia, com as iniciativas que estão a ser desenvolvidas, mas também com a própria liderança. Estes aspectos são determinantes para promovermos um contexto de motivação, onde a motivação é um fator determinante do sucesso. Agora, depois também é ao contrário, Miguel. E eu aqui sou bastante direto nestas questões, não é? Eu acho que o errar e os problemas fazem parte, não é? Como diria o Uri Levine, o fundador da Oasis, nós temos que nos apaixonar pelos problemas e quando os problemas existem, as nossas pessoas, as nossas equipas têm que saber que estamos perante um problema. Quando nós não conseguimos transpirar ou transparecer esta mensagem de que há erros, de que há problemas, vamos, por um lado, potenciar um contexto onde as pessoas não vão crescer, onde, no fundo, não estão preparadas para enfrentar os desafios, e isso também leva à desmotivação, porque se eu não crio um contexto onde o erro é admissível, é tolerável, ele vai existir. Aliás, nós erramos mais vezes do que aquelas que acertamos. Se nós não tivermos esta capacidade de potenciar este contexto, as nossas pessoas vão ficar desmotivadas. Por outro lado, se há um problema, vamos enfrentá-lo. É um desafio, vamos lá, vamos ultrapassar conjuntamente. E muitas das vezes, e aqui o líder assume um papel determinante, que é a pessoa até sabe fazer, sabe executar, no entanto, está com alguma dificuldade em conseguir chegar à solução. E aqui o líder assume um papel determinante, que é ajudar o seu elemento, a sua equipa, a encontrar essa solução. Isso não significa que deva ser ele a fazer, não é? Isto é como a história do pescador. Eu não vou ensinar, não vou pescar, vou ensinar a pescar. E aqui o líder é determinante. Eu acho que quando nós conseguimos, num contexto corporativo, no fundo, conseguirmos congregar todos estes aspectos, as nossas equipas vão estar, na maioria dos casos, motivadas. E depois também há um outro aspecto que é determinante, Miguel, que é a capacidade que cada um de nós tem para se automotivar. Não é? Nós somos todos diferentes. As pessoas são todas diferentes. Eu consigo me motivar com muita facilidade. Eu, se estiver num contexto que me desafia a ser criativo, a potenciar disrupção, a inovar, eu consigo me automotivar. E acho que nós, enquanto líderes, temos é que perceber isto, perceber o que as nossas pessoas precisam também para que elas mesmas se possam automotivar. Estás em mute, Miguel, não te estou a ouvir. Peço desculpa. Esqueci que estava no mute. O Sérgio falou muito sobre a equipa e acredito que, não sei se estou errado, mas quando o Sérgio saiu da, da Primavera, que agora tem um outro nome, disse que tinha preparado alguém para o substituir. E atualmente que vai sair do BFA também preparou uma equipa para o substituir. É comum as pessoas dizerem, e eu acredito nisso, que uma equipa é reflexo de um líder, que a tua equipa vai ser reflexo da forma como você trabalha e da forma como você entrega os seus resultados. Mas ainda existem casos de líder que dizem muitas das vezes que a equipa não presta, que a equipa não entrega resultado, que a equipa não consegue alcançar os resultados. Qual é a relação que existe? Quando o líder diz isso, e também quando olhamos pela questão, a tua equipa reflete a tua imagem. O que é que o Sérgio tinha a dizer para esses líderes que muitas das vezes dizem que a equipa não consegue entregar resultado? E o Sérgio é um exemplo de que realmente eu preparo as minhas equipas para poder desempenhar as minhas funções e é uma prova disso, como na Primavera, que agora mudou de nome, e agora no BFA também meteu alguém à disposição. O que é que tem a dizer aqueles líderes que ainda insistem em dizer que a equipa não é boa, mas não querem assumir essa responsabilidade
de prepararem a equipa para tal. Conseguiu perceber a minha questão? Miguel, eu acho que quando nós adotamos esse tipo de abordagem, de postura, posicionamento, estamos a ser obtusos, não é? Normalmente, uma equipa que não tem sucesso, ou pelo menos em 80% dos casos, a responsabilidade é da liderança, não é Exato. da equipa. Ok? Eu dou um exemplo, dou aqui vários exemplos. Eu estou no BFA vai a caminho de 6 anos, e estou como diretor de tecnologias de informação há 5 anos. Em 5 anos, a minha equipa, não há uma pessoa, incluindo eu, que não tenha mudado. Nós mudamos todos, mudamos a nossa forma de estar, somos mais competentes, estamos mais maduros, mais preparados para enfrentar os desafios e problemas. E isso é possível porquê? Porque com coragem nós fizemos. O BFA foi o primeiro banco em Angola a ter um plano estratégico de sistemas de informação. Fizemos-lo na altura porque o board nos desafiou e tal, mas fizemos mais. Com coragem, avançamos para um plano estratégico de sistemas de informação sem que tivéssemos apoio de uma consultora. Foi a equipa que o fez. Claro, por isso, quando falamos do sucesso, primeiro, nós devemos passar às nossas pessoas uma cultura de coragem. O erro faz parte, os problemas e os desafios estão aí para serem superados, mas depois incentivarmos uma cultura de criatividade, de disrupção, de inovação. Se nós não fizermos isto, as pessoas vão ficar retraídas, não vão contribuir, vão ter pouco espaço para darem a sua opinião, o seu contributo. Eu acho que isto é tudo muito, ou tem tudo a ver com o líder e com a forma como nós lideramos. Agora, não podemos confundir os papéis que é. Repara, há uma coisa que é, eu sou amigo da pessoa e, de alguma forma, essa amizade faz com que eu adote uma postura de não alertar para aquilo que está menos bem. Quando eu adoto este posicionamento dentro de uma equipa, seja com um elemento ou com todos, provavelmente durante um período de tempo as pessoas até vão estar bem. No entanto, rapidamente elas próprias vão perceber que não estão a crescer, que estão estagnadas, e o líder tem que perceber isso, tem que perceber que é importante incentivar as pessoas a serem criativas, a inovarem, a trazerem disrupção, mas também é tão ou mais importante promovermos uma cultura onde o erro faz parte, a chamada de atenção, o alerta tem que existir, como quando alguém comete um erro, não só deve ser alertado para tal, como devemos ajudar a construir a solução ou ajudá-lo a perceber como fazer diferente da próxima vez para que não volte a cometer aquele erro. Eu vou dar aqui um exemplo. Toto Wolff foi o CEO da McLaren Mercedes. Há uma prova do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 em que Toto Wolff chama a atenção Lewis Hamilton e, na altura, piloto número 2 da McLaren Mercedes, que eu não me recordo qual é, em que ele o faz perante toda a equipa. A equipa da McLaren Mercedes tinha mais de 1000 pessoas. E nesse grande prémio, o piloto número 2 ia em primeiro lugar e o Hamilton em segundo. O Hamilton era o chefe de equipa. Num determinado momento, o Hamilton, numa tentativa de ultrapassar o colega de equipa, os carros tocam um no outro e estão os dois fora de prova. A Mercedes não pontua nesse grande prémio. No final, Toto Wolff chamou a equipa toda, colocou o Hamilton, o seu colega, num local ligeiramente mais levantado e chamou a atenção perante toda a equipa. Chamou-os a atenção. O que é que ele demonstrou com isso? Demonstrou uma coisa que é: todos somos iguais, todos somos importantes e ninguém está acima da equipa. Ou seja,
é muito importante que o líder promova uma cultura de inovação, de disrupção, criatividade, mas também o é no sentido de alertar para que quando estamos menos bem, para que a equipa cresça com isso. Sérgio acabou por resolver uma pergunta que eu iria fazer sobre como lidar com egos na equipa, que era exatamente essa a resposta, né? É passar a imagem de que são, tipo, não existem pessoas que têm mais valor que os outros e que não possam ser chamadas a atenção. Acho que essa pergunta já está resolvida. E eu queria saber, da parte do Sérgio, quais são as características, o que é que um líder deve olhar? Acho que minha câmera não está boa. O que é que um líder deve olhar para ter uma equipa de alta performance? Acredito que o Sérgio deve ter muita experiência relativamente a isso, a ter equipas que entregam resultado, a ter equipas que atingem as metas. Que conselhos é que você passaria a líderes sobre obter melhores resultados com a sua equipe? Miguel, é uma excelente questão. E repare, eu aqui vou ser bastante disruptivo e hoje em dia há muita gente a falar de liderança, de equipas de alta performance. Mas equipas de alta performance, na realidade, só existem no mundo do desporto de alta competição. E porquê? Repara, no desporto de alta competição, os atletas são preparados para estarem focados única e exclusivamente numa coisa, em fazer aquilo. Eles não estão preocupados em ir às compras, em levar os filhos à escola, se o jantar ou o almoço vai estar feito. Enfim, tudo isso para eles é um dado adquirido. E eles apenas se focam numa coisa: preparar a competição, competir e ter o período de recuperação. E isto é que é a alta performance. No mundo corporativo isto não existe. Isto é uma utopia. No mundo corporativo, o que é que nós temos? Temos as organizações sempre a querer executar. Ou seja, podem existir pequenas fases de planeamento, de preparação, mas no final é sempre a executar. Eu conheço muito poucas organizações onde, por exemplo, o tema da recuperação existe, não é? Por isso, falarmos de alta performance no mundo corporativo é algo que, na minha opinião, hoje em dia é uma utopia. Há hoje organizações que estão a seguir um caminho distinto e que estão a incorporar nos seus quadros antigos atletas de alta competição, precisamente para trazerem este tipo de cultura para dentro da organização. Ok? Agora, isso não significa que já sejam high performers. O que eles são é equipas que conseguem, efetivamente, ter um rendimento distinto. Como é que nós podemos potenciar maior rendimento das pessoas? Eu, no início deste live, conversava um pouco contigo e eu diria que é tentarmos criar condições para que as pessoas se abstraiam o mais possível dos seus problemas do dia a dia. E repara, no nosso contexto temos muitos. Nossas pessoas têm desafios para vir para o trabalho, a forma como se movimentam, nem sempre há transportes públicos, ou quando existem, não têm as melhores condições. Muitas das vezes têm os filhos em casa e não sabem, inclusivamente, ou não conseguem garantir que as condições ideais estão devidamente salvaguardadas. E muitos outros desafios que nós temos no nosso dia a dia, não é? A energia, a água, enfim. Repara, com tudo isto, como é que nós podemos dizer que as pessoas estão única e exclusivamente focadas em fazer acontecer no seu local de trabalho? E eu acho que o papel do líder é aqui que é determinante para conseguirmos tirar o melhor de cada pessoa. Ou seja, primeiro, percebermos o contexto de cada um, tentarmos isolar o melhor que consigamos os desafios que cada um dos nossos elementos das nossas equipas tem no seu dia a dia, inclusivamente em muitos dos casos, viver esses problemas que eles têm, viver esses desafios e ajudá-los até a superar, para que depois sim eles consigam, no seu contexto de trabalho, dentro daquilo que é o possível, diria, estarem focados para fazer acontecer. Ok? Agora, o que eu digo é mais rentabilidade, sim, mas alta performance é uma coisa que não está ao alcance, na minha opinião, nos dias que correm do mundo corporativo. Exato.
Muito, muito, muito interessante. Realmente é o que estávamos a dizer. E eu já tive uma experiência com um líder. Ele deu-me algumas orientações e questionou-me quais eram os impedimentos ou quais eram as razões que eu estava os motivos pelos quais eu não estava a conseguir entregar os resultados dentro dos times que ele definiu. E uma vez que eu apresentei os motivos, ele ajudou-me a ultrapassar esses empecilhos e acabamos por conseguir entregar os resultados. Eu acho que faz toda a diferença quando nós conseguimos olhar e tentar eliminar, como o Sérgio disse, relativamente aos profissionais de alta performance, são pessoas que não têm determinados problemas, não têm determinadas questões pelas quais eles têm que olhar e se preocupar. E isso acaba por fazer muita, mas muita diferença como profissionais quando temos um líder que consegue olhar por essas questões e eliminar certas inquietações e que nos permite nos focarmos e entregar melhores nossos resultados. Acho que estamos para o final. Acho que a minha última pergunta vai ser